Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui, ó. Com inflação em alta, BTG recomenda cautela e ações da Arezzo, Soma e Açaí. Essa notícia é interessante porque a gente vai analisar um pouco do que está acontecendo com as bolsas, elas derreteram ontem, e por que o BTG está recomendando essas ações. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder recomendar, né, as nossas análises para pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos lá. Então, ó, ontem, aparentemente, aí o mercado se deu conta que a inflação ela não é mais transitória, né? Ela é permanente. Isso daí fez com que os índices lá fora e aqui no Brasil caíssem assim de uma forma absurda. Legal. Por que isso aconteceu, Renato? Deixa eu só fazer uma contextualização e aí daqui a pouco a gente entra um pouco no relatório aqui do BTG. Bom, até então, todos os bancos centrais eles estavam analisando que a inflação que a gente vem enxergando no mundo seria transitória. Ou seja, você ia ter um pico de inflação mesmo, legal. Só que, como isso era transitório por causa da pandemia, quebra nas cadeias de suprimento, etc e tal, isso no curto prazo tenderia a se resolver com os abastecimentos voltando ao normal e com a economia voltando ao ritmo pré-pandemia. O que provavelmente ia acontecer? A inflação ela ia estabilizar rapidamente e depois ia ter uma tendência de queda. Basicamente era essa a expectativa aí dos bancos centrais. Ou seja, aumentos de taxa de juros muito acelerados seriam não recomendados, né, dentro desse cenário, porque aí poderia fazer uma desaceleração da economia desnecessária. Basicamente era isso, né? Então essa era a tese aí que todo mundo tinha na cabeça, até porque essa era a sinalização. Então a galera continuou aí investindo em ações, porque não vai ter nenhum problema em relação a isso, né? Só que teve um problema. Qual que foi o problema? O problema é que a postura de outros bancos centrais está mudando. Então, aparentemente, essa inflação que seria transitória, ela vai permanecer por mais tempo. Ou seja, as empresas que eventualmente poderiam absorver esse aumento de custo, não repassando para o preço, porque não queriam perder mercado, dado que a tendência era que a inflação ela desacelerasse e eventualmente os preços voltassem aos patamares o que a gente está vivendo hoje. Legal, tá? Então vocês não ia ter nenhum problema aí em termos de aumento de preço para o consumidor final em alguns setores, né? Então você não precisaria repassar tanto assim o aumento do custo para o preço dentro desse cenário. Só que agora isso daí vai precisar acontecer. Essa que é a ideia aqui, até porque os bancos centrais estão vendo que a inflação ela vai ficar muito mais tempo, né, num patamar alto, o que significa que eles vão precisar fazer ajuste em taxa de juros. Então o que vai acontecer aqui? O custo ele vai aumentar e não vai voltar a patamares, né, pré-pandemia tão rápido, então vai aumentar e vai se manter constante. Esse que é o ponto. E a taxa de juros ela vai precisar subir rapidamente. Dentro desse cenário, o que vai acontecer? O mercado de ações ele vai ficar bem ruim. Então, ó, lá nos Estados Unidos, aqui ontem, a Bolsa de Nova York tem forte queda com temores sobre inflação nos Estados Unidos. Legal, tá? Isso daqui aconteceu e também no Brasil também. Então, ó, Ibovespa despenca seguindo mau humor global. Perfeito. Bom, aí ele, lá no relatório do BTG, ele recomenda ali, né, ele tem uma estratégia ali caso você queira eventualmente continuar investindo em ações. Então, como que eu escolho os setores ali que tem mais resiliência ou não? Basicamente é isso, né? Fora do relatório aí do BTG, eu vou recomendar para vocês, porque não está na análise, o seguinte, ó. Construção civil, ele é um negócio que ele depende muito, né, de crédito. Por quê? Ciclo de conversão de caixa muito longo, você precisa de um parceiro financeiro aí para financiar, né, a construtora no momento aí da construção das obras, de uma forma geral, né? E aí, então, o que acontece? Se você precisa de um parceiro financeiro, ele vai injetar dinheiro aí para você sobreviver, consequentemente, ele vai te cobrar uns juros. Esses juros, ele tem um custo. E com a taxa de juros subindo, né, a margem total do negócio vai diminuindo, porque boa parte disso vai indo para o banco. Legal, né? Só que a inflação, como a gente viu, ela vai, né, ficar por mais tempo. Ou seja, o custo de todos os insumos e tudo que você precisa para executar a construção civil está aumentando. Então, além da margem ficar comprimida por causa da taxa de juros subindo, o custo do capital aumentando, ainda tem a inflação. Então, olha que interessante, ó, a inflação pressiona margens das incorporadoras no primeiro trimestre. Daqui, ó, notícia de hoje, hein? Então, ó, você vê aqui que a margem bruta das consultoras, na média do primeiro trimestre de 22, caíram de 30,9 para 27,7. Legal? E a alavancagem aumentou de 15,9 para 26,3. Ou seja, margem bruta caindo,
né, que é a diferença entre preço e custo, né? Então, se você não está conseguindo repassar muito para o consumidor final e o custo está subindo, a margem bruta ela tende a ficar pressionada, é o que está acontecendo. E com a alavancagem aumentando, o custo capital vai começando a pesar ainda mais no resultado das consultoras. Então, cenário do terror aqui. Beleza, bora. E aí, vamos entrar agora no relatório. Só concluindo, né, o que eu acabei de falar para vocês, né? Construtora, incorporadoras aí, dá uma fugida desse negócio aqui, que no curtíssimo prazo elas vão sofrer. Beleza. E aí, vamos entrar agora no relatório, né? Então ele fala o seguinte, ó, a inflação acumulada no Brasil já está o IPCA está em 12,13. Bom, e aí dentro de tudo que eu falei para vocês, o que vai acontecer? O custo alto vai ficar por mais tempo. Então, ele fala o seguinte, faça uma análise de elasticidade. Alguns setores, a elasticidade é mais baixa. O que é elasticidade? Né? Qualquer aumento qualquer variação de preço, eventualmente vai ter uma influência na variação de volume. Né? Alguns setores, eles são mais sensíveis, né, à variação de preço, principalmente classe C e D e alguns outros setores ali eu vou explicar para vocês. Beleza. Então, basicamente o que ele está falando é, tentem buscar setores onde a elasticidade é relativamente baixa. Por quê? Porque vai precisar fazer aumento de preço. É isso que ele está colocando aqui. Então, isso é o que ele coloca aqui na tese do relatório dele. E aí ele começa analisando o vestuário. Então, o vestuário aqui, ó, tem segmentos e segmentos, né? Analisando um pouco, né, da margem bruta de alguns setores, você vê que todo mundo, de alguma forma, conseguiu repassar um pouco do aumento do custo para o preço aqui nesse primeiro trimestre. Tanto empresas que atendem classe C e D, quanto empresas que atendem o topo da pirâmide. Legal. Mas o que ele fala, e faz sentido, né? Quem atua ali na classe C e D, ou seja, que tem como tese ali, né, de agregação de valor, né, você atender classes, né, mais populares, esses daí vão ter mais dificuldade aí no curto prazo. Então ele fala o seguinte, ó, tenta pegar setores ali, empresas, por exemplo, como Arezzo, Grupo Soma, SBF, e tenta fugir um pouco das magazines. Legal, tá? Então, essa é mais ou menos a tese. Vamos pegar aqui um pouco da performance do primeiro trimestre, eu vou mostrar para vocês que, na média, todo mundo conseguiu repassar. Mas, no curtíssimo prazo, isso vai começar a ficar um pouco mais difícil para algumas empresas. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, Grupo Soma. Né? Então, o Grupo Soma, agora, tem ERG junto, ele conseguiu repassar o aumento de custo para o preço. Vamos dar uma olhada aqui na margem bruta. Né? Então, ó, margem bruta aumentou de 53% para 55%. Então, 55% de margem bruta, e eles conseguiram chegar aqui nesse primeiro trimestre, mesmo com esse cenário que a gente está vendo. Legal, conseguiu. Beleza. Vamos pegar outra aqui, ó, Arezzo. Então, Arezzo também atua no segmento um pouco mais alto. Margem bruta aqui ajustada aqui do primeiro trimestre era 50, foi para 53. Então tá similar ali, ó, próximo dos 55, 53 ali. Parece que essa empresa aqui também conseguiu repassar. Então, ó, 34% aqui de repasse. E olha que interessante, né? A margem bruta aqui no primeiro trimestre de 19 era 45. Então, esse aí conseguiu absorver bem aí o aumento de preço, repassar bem isso para o consumidor final. Beleza. Centauro, grupo SBF, que tem a Nike também. Aliás, eu gosto bastante de tênis, né? E tênis ficou caro pra caramba, né? Aliás, né? Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro trimestre aqui de 21, 42,9, foi para 46%. Então, ó, margem bruta bem menor ali do que as outras duas empresas que eu mostrei, moda. Mas aumentou 3,3 pontos percentuais. Então, isso aqui é interessante. Então, ele fala que esse tipo de segmento, ele é mais resiliente. Então, se ele é mais resiliente, eventualmente ele é melhor aí do que outros segmentos. Quais são os outros segmentos? Bom, parece que a parte de magazines, ele tem um pouquinho mais de problema. Por exemplo, ó, Renner. A Renner, ela até teve um aumento de margem bruta aqui em relação ao primeiro trimestre de 21. Mas teve um pequeno problema, que era o seguinte, a Renner, ela começou a trabalhar com margem bruta muito baixa no primeiro trimestre de 21. Se a gente comparar com o primeiro trimestre de 20 e 19, ela conseguiu só retomar a patamares de margem bruta que ela tinha historicamente. Legal, então não teve nem aumento, só conseguiu ajustar esse negócio para patamares históricos. Então, não é que você conseguiu repassar tanto assim. Conseguiu, obviamente, melhorou bastante a operação, mas está naquele patamar anterior. Legal. Então, esse daqui é o primeiro cuidado. Então, você já começa a ver alguns sinais aqui que esse negócio vai ter um pouco mais de dificuldade. Perfeito. Quando você pega aqui a Riachuelo, é mais ou menos no mesmo segmento. Ela tem vários segmentos, tem shopping, etc. Mas ele tem aqui a margem bruta de mercadorias. Tá vendo aqui, ó? Era 49% no primeiro trimestre de 21. Quase 50, né? 49,8. Aí foi aqui para 48,6. Aí, ó, esse daqui teve uma queda de margem bruta.
E ó, esse 48,6, ele tá em linha aqui com o primeiro trimestre de 20, ó, 48,4. Então, ó, vocês estão vendo que esses segmentos eles têm um pouco mais de dificuldade de repassar. Perfeito? Ah, então andou um pouco de lado aí a margem bruta, a tendência, a princípio, é começar a cair. Já aqui a Marisa ela foi bem até, né? Então a Marisa, ela. Tá, tudo bem que ela estava horrorosa aí nesses últimos anos, né? Inclusive, esquece, não era nem problema de pandemia, era turnaround mesmo. Mas, ó, a Marisa, ela foi bem, ó. 45,4, 48,4. Legal, então aumentou 2 pontos percentuais. Mas vocês percebem que atua na classe C e D, margem bruta é um pouquinho menor, né? 55, 49, 48, aqui era 45, né? 55 da Renner, 49 ali da Riachuelo, aqui é 45. Estava muito abaixo ali dos peers, né? Aí deu uma reajustada para 47. Foi bem no primeiro trimestre, mas a tendência é que essa daqui vai sofrer bastante. Até porque ela atua numa camada um pouco inferior ali da pirâmide, né? Legal. E a CIA? A CIA, ela aumentou bem, né? Então ela conseguiu repassar bem aqui, ó, 40,8. Mas você percebe que os patamares dessas empresas aqui, tanto Marisa quanto Renner, estavam muito abaixo ali da Renner, por exemplo. Aí, ó, ela conseguiu repassar um pouquinho, aqui foi para 45%. Legal. Mas ainda está bem abaixo ali das comparáveis ali, Riachuelo e Renner. Legal. Então, a princípio, eles estavam queimando muita margem, né? Conseguiram repor um pouco dessa margem aqui no primeiro trimestre, mas a tendência é que essas empresas vão começar a sofrer um pouco mais. Então, essa é um pouco da tese aqui do BTG aqui para vestuário. Outra coisa que eles colocaram aqui é que na parte de alimentos, por exemplo, supermercado, os atacarejos eles tendem a ser mais resilientes, legal, né, do que os mercados tradicionais. Então ele fala assim, ó, açaí parece que é uma boa alternativa. Faz sentido, né? Você vai tentar, né, aumentar ali as opções ali de pagar um pouco mais barato no que você consome no dia a dia. Parece que o atacarejo vai ser uma opção boa aí para os consumidores finais e até para os pequenos negócios. Então, ó, ele fala do açaí. Então vamos fazer a mesma análise aqui açaí comparando com o grupo GPA, por exemplo, né? Então, ó, aqui, quando você pega no primeiro trimestre de 22, você vê aqui, ó, margem bruta, ó, era 16, e aí foi 16 aqui, né? Ou seja, andou de lado aí a margem bruta, mas teve aumento de receita líquida, né? 21%. Então, assim, conseguiu, eventualmente, se houve aumento de custo, conseguiu repassar na mesma proporção isso para o preço. Ó, foi bom, o atacarejo foi bom. Aí você fala assim, ah, mas andou de lado, Renato. Mas quando você pega aqui, por exemplo, o grupo GPA, o GPA foi pior, ó. Então o GPA aqui, ó, ele teve um aumento de receita líquida só de 2%, beleza? Tá? Tudo bem, né? Não expandiu tanto, etc. O açaí, ele teve lá toda uma parte de expansão, etc e tal. Mas olha a margem bruta, ó. A margem bruta, ó, foi de 26,5 para 25,9. Então já caiu aqui 0,6 pontos percentuais. Então, essa é a tese. Então, para alimentos, eventualmente, né, quem consegue aí ter um volume maior para conseguir segurar um pouco do custo e que, eventualmente, né, consiga repassar isso no preço, né, e é uma opção mais barata para o mercado, em termos de alimento, parece que faz mais sentido. Então, busque opções ali onde a classe, né, mais alta vai começar a cair ali, até porque vai perder poder de compra, e aí, eventualmente, o açaí está muito bem posicionado nesse segmento ou os atacarejos de uma forma geral. Legal, tá? E na parte de alimento, de comida, fora de casa mesmo, ele até fala o seguinte, ó, se o mercado melhorar um pouco ali, ó, seria importante aí, uma das opções seria Burger King, por exemplo. Ele coloca Pets aqui, Mercado Livre, mas minha análise aqui vai ficar mais para essa parte de Burger King. Por quê? Aí tem uma tese interessante, né? Lá nos Estados Unidos, eu lembro bem disso e eu analisei isso fortemente no GBP, dado que a BTC já dá aula desde 2010, né? Que é o seguinte, ó, McDonald's, lá no meio da crise de 2008, ele cresceu bastante. Por que ele cresceu bastante? Ó, a gente pega aqui o valor das ações, só para mostrar para vocês, né? Então, ó, 2008 andou um pouco de lado, só que aí em 2009 esse negócio começou a melhorar bastante, a partir de 2010 esse negócio disparou. Por que isso, né? Várias análises da época, eles mostravam o seguinte, dado que o McDonald's lá fora é uma opção barata para quem quer comer fora, o que aconteceu? O pessoal foi perdendo poder de compra, até por causa da crise, etc e tal. Aí o que acontece? Eles deixam de comer em restaurantes um pouco mais caros e eles vão para opções mais baratas. Então, o que acontece? Na base da pirâmide, você vai trazendo, né, aí o consumidor para baixo. Ou seja, se você atua na base da pirâmide, nesse momento de crise aqui, a base da pirâmide ela tende a se expandir.
Olha que interessante. Então o mercado cresce porque você vai tendo uma queda ali e quem já é consumidor vai continuar aqui porque não tem mais nada para baixo. Basicamente é isso, né? Então você desce ali a pirâmide, dá uma achatada nela, ou seja, se você atua na base da pirâmide, a base da pirâmide ela vai ficar um pouco maior. Então lá nos Estados Unidos, o McDonald's cresceu bastante na crise, por causa da crise de 2008 e 2009. Legal, porque muita gente começou a deixar de comer algumas opções mais caras que elas comiam quando tinham mais poder de compra para ir para o McDonald's. E quem já comprava no McDonald's que não tinha dinheiro, continuou comprando, que era a opção que tinha. Legal. Então é basicamente isso que alimentos tem como tendência. Eu mostro aqui para vocês e é um pouco do que o BTG mostra ali nas recomendações de Burger King aqui no Brasil, por exemplo. Legal, né? Então, a gente está vendo que a inflação ela vai atacar, né, alguns setores de formas diferentes, né? E para você eventualmente fugir desse impacto forte que o mercado de ações está tendo, você precisa analisar segmento por segmento e ter uma estratégia. Lembrem que o repasse, né, a elasticidade mais baixa, tende a ser uma boa opção. E em alguns segmentos, como você vai expandir ali, né, o mercado, né, o addressable market, até porque vai ter uma queda ali, um achatamento na pirâmide aí de poder de compra, em alguns setores essa tese é mais interessante, por exemplo, na parte de alimentos. Então, fica aí um pouco da análise aí que foi feita, né? Tome cuidado aí com os investimentos que vocês estão tendo. Sejam bastante criteriosos na hora de comprar algum ativo, né? Sejam bem cautelosos, porque eu já vi um pouco da crise de 2008, eu vi que teve bastante dificuldade lá, principalmente na parte de investimento, muita gente perdeu bastante dinheiro, seja bastante conservador nesse momento até o mercado estabilizar. Tendo um pouco mais de cenários aí, um pouco mais de horizonte de projeção, aí você começa a tomar um pouco mais de risco. Minha recomendação, né, sempre um pouquinho de cautela não é ruim aí dentro desses cenários, ok? Bom, aqui está surgindo alguns BTCs News, né, passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.